Olá, meus queridos irmãos, eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa quinta videoaula e eu espero de todo o coração que você esteja acompanhando e se alimentando da palavra de Deus. Bom, vamos continuar e fechar hoje o capítulo 2. Nós vamos dos versos 13 a 20. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 13 a 20. Acompanhe. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Por isso, quiséramos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o teu nome seja glorificado. Senhor Jesus, edifica a nossa vida nesta oportunidade onde estamos aprendendo uma porção da tua palavra. Que possamos aprender, ler, compreender tudo e aplicar em nossa vida para o louvor da tua glória. Abençoe, Senhor, cada coração. Abençoe, Senhor, cada vida, cada irmão e cada irmã. E toma minha vida, Senhor, na exposição e explicação da tua palavra. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, permaneça com a sua Bíblia aberta. É muito importante nós acompanharmos passo a passo. O verso 13, veja aí, é uma síntese do capítulo 1. É muito interessante. Ele é uma síntese do capítulo 1, principalmente se você observar os versos 5 e o verso 6, aí do capítulo 1. Ou seja, o verso 13 é a consequência natural que ocorreu na vida dos Tessalonicenses. Em primeiro lugar, a palavra de Deus chegou em poder do Espírito Santo, isso nós vimos, e transformou aqueles corações. Segundo lugar, eles abandonaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro, isso vimos no capítulo 1. Terceiro, eles se tornaram imitadores dos missionários, lembra disso? E principalmente do Senhor Jesus Cristo, e exemplo de crentes por toda a região. Quarto,
Por consequência, eles aceitaram a palavra de Deus, não como palavras de homens, e sim como realmente ela é, a palavra de Deus. Portanto, a ênfase deste versículo, que se sintetiza o capítulo 1, principalmente os versos 5 e 6, a ênfase é na palavra de Deus, que é poder para transformar vidas e quebrantar corações de pedra, e que operou eficazmente no coração dos crentes tessalonicenses. Adentrando no verso 13, vamos observar mais uma vez, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. E qual é essa outra razão? É que a igreja dos Tessalonicenses havia recebido a palavra como palavra de Deus. E que ao receberem a palavra que de nós ouvistes, veja aí no verso 13, que é de Deus, acolhestes, isto é, vocês acolheram, vocês aceitaram, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Vamos reler o verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. É por esta razão que eles davam graças a Deus, no sentido de que, quando receberam a palavra, quando receberam de Paulo, Silas e Timóteo, a palavra que ouviram, a palavra de Deus, a aceitaram não como palavras de homens, e sim como realmente ela é, a palavra de Deus, que estava também atuando, operando na vida deles, os que credes, os que creem. Note, meus irmãos, como nós falamos, a ênfase é da palavra de Deus. Eles não somente ouviram a palavra, eles não somente trouxeram a palavra no intelecto, não, eles se apropriaram, eles tomaram posse e aplicaram a palavra de Deus em seus corações. Mas ainda, meus irmãos, eu quero frisar 2 pontos importantíssimos. Que o primeiro é a infalibilidade das Sagradas Escrituras. E o segundo, ele decorre desse primeiro ponto, a infalibilidade das Sagradas Escrituras. Em nossos dias atuais, em que tem se pregado o conceito antibíblico de que tudo é relativo, é necessário pregarmos com convicção, com ousadia, sem titubear, que a palavra de Deus, ela é a única regra de fé e prática. A palavra de Deus, ela é infalível, inerrante, suficiente e fonte inesgotável de riqueza intelectual, moral, ética e espiritual. A palavra de Deus é o melhor e o alimento mais completo, meus irmãos. Como é gostoso falarmos da palavra de Deus. Portanto, não há esperança para ninguém sem a palavra de Deus. Não há esperança para a igreja. Foi a palavra de Deus que operou eficazmente
na vida dos Tessalonicenses e operou e continua operando em nossa vida também. A mesma coisa, meus irmãos. Quando um dia lá atrás operou no teu coração, operou no meu coração, ela continua operando eficazmente em nossa vida. Outro ponto que também quero frisar, que decorre desse primeiro, que é a infalibilidade das Escrituras, é com respeito ao final do verso 13. Eu queria que você atentamente observasse o finalzinho do verso 13. As razões pelas quais Paulo, Silas e Timóteo, eles agradecem a Deus, é porque eles receberam a palavra de Deus, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Agora veja o finalzinho. A qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Este finalzinho é importante, irmãos. Com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Se tirada do seu contexto, esse finalzinho, esta frase, pode ser aplicada de forma errada. Se alguém tirar essa frase do seu contexto, ela pode ser aplicada de forma incorreta. Meus irmãos, sem entrar em maiores explicações, sem entrar em nenhuma explicação aqui, Paulo diz que é nos que creem que a palavra de Deus é eficaz. Paulo não está explicando nada aqui. Ele não entra em explicações. Ele simplesmente diz que é nos que creem que a palavra de Deus é eficaz. O verso 13 diz isso claramente. Mas alguém desavisado, tirando a frase, como eu disse, do seu contexto próximo, e o seu contexto próximo é aí mesmo no capítulo 1. Alguém desavisado, tirando esta frase do seu contexto remoto, que são as Escrituras no total, ele pode interpretar da seguinte forma, apenas um exemplo. Ele pode se interpretar assim. Bom, a palavra de Deus então operou eficazmente porque eles creram. Se não tivessem crido, não operaria. Notou alguma coisa? Se alguém tirar do seu contexto essa frase, ele pode falar, a palavra de Deus operou porque eles creram. A explicação vem nesses porquês. O equívoco, meus irmãos, é tentar explicar um texto à luz do que eu acho, à luz das minhas explicações. É por isso que vemos tantos equívocos, tantos erros. Note a sutileza em colocar, quando aplicado de forma errada, note a sutileza em colocar a ênfase no homem, o foco na pessoa humana. É claro, meus irmãos, que falando de fé, a fé bíblica, a fé em Cristo Jesus, ela é fundamental. Aliás, o tema da pregação hoje à noite é: o justo viverá pela fé. A fé bíblica é uma bênção, ela é fundamental. Essa é uma verdade absoluta, inquestionável e inegociável. Nós não negociamos, a fé é fundamental. Mas qual é o lugar dela? O problema, meus irmãos, é quando eu inverto os papéis doutrinários. É quando eu inverto a ordem, colocando o homem no centro. Por exemplo, é ele quem faz, é ele quem decide se ele vai crer ou se deixar de crer, se vai exercer fé ou não. Esse é o problema. Esse é um conceito errado, estranho nas Escrituras, meus irmãos.
E qual é o conceito correto? É cristocêntrico. Cristo é o centro, não é o homem que é o centro. Tudo parte de Cristo e não do homem. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é suficiente. Ela é poder de Deus em si mesma. Ela não precisa de ninguém para se tornar eficaz. A fé não está no homem. O poder não está no homem em exercer fé. Nada parte da gente. Tudo vem de Deus. A salvação é inteiramente pela graça. Tanto a graça quanto a fé são dons de Deus, para que ninguém se glorie. Então qual é a ordem? A ordem é: a fé é a consequência da salvação. A fé não é a causa da salvação, mas o efeito dela. Portanto, meus irmãos, ter fé e exercitá-la é muito importante. A fé é um meio instrumental de receber a graça de Deus. Mas a fé é um dom de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo isso para dizer, meus irmãos, é que a palavra de Deus operou nos irmãos tessalonicenses não por causa da fé que partiu deles ou que partisse deles, mas porque eles foram eleitos de Deus. Olha o contexto do capítulo 1. A palavra de Deus operou eficazmente nos irmãos tessalonicenses não por causa da fé que partisse dele, mas porque foram eleitos de Deus, escolhidos do Senhor, e pelo poder do Evangelho foram transformados por meio do Espírito Santo que operou neles, e que eles se tornaram imitadores de Paulo, do Senhor Jesus. Isso tudo vimos no capítulo 1. Veja a base. Por conseguinte, eles creram. Por consequência, eles creram. A fé que eles exerceram foi uma resposta do que havia acontecido no coração deles. Esses 2 pontos, eu queria frisar exatamente isso na infalibilidade das Escrituras, da Bíblia. E o segundo ponto que decorre disso é que o final do verso 13, se interpretado de forma errada, coloca ênfase no homem. O centro é o homem. Não é nada disso. Nada disso. O centro não é o homem. O centro é Cristo. Por isso que a Bíblia nos ensina que o Senhor deve ser dado toda a honra e toda a glória, e Ele é o centro de todas as coisas. A palavra nos ensina o cristocentrismo. Cristo é o centro. E para fundamentar isso, para fundamentar este fato, que a palavra de Deus estava operando eficazmente e que era a palavra de Deus, Paulo prossegue no verso 14, veja aí, acompanhe. Tanto é assim, veja, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Esse verso 14, a primeira parte, é importante. Para fundamentar, Paulo, ele diz que esta palavra que estava operando neles, fez com que eles se tornassem imitadores das igrejas de Deus. Note, meus irmãos, que além dos crentes tessalonicenses se tornarem imitadores de Paulo, Silas e Timóteo, e de Jesus Cristo principalmente, eles se tornaram imitadores dos crentes da Judéia,
diz o verso 14, o que qualificava se os crentes eram crentes de verdade é que eles estavam em Cristo Jesus. Isso é importante. Note as expressões. Imitadores das igrejas de Deus, imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, ou seja, que estão em Cristo Jesus. Os cristãos estavam unidos espiritualmente em Cristo Jesus. Qual é a lição que nós tiramos para a nossa vida? O que qualifica ou evidencia o crente em nossos dias, se ele é crente de verdade, não é onde ele mora, não é se ele pertence à igreja A, à igreja B ou à igreja C, mas se ele pertence a Cristo e está unido a Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que qualifica e evidencia um crente de verdade. E a prova disso, meus irmãos, ainda tem mais. Era que eles, os crentes, eles estavam dispostos a passar por aflição. Essa é a prova. A prova de que eram crentes de verdade era a disposição de passar por aflições. Os irmãos tessalonicenses estavam dispostos a sofrer. Veja aí, meus irmãos, agora lendo de forma completa a parte A e a parte B. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes, significa sofrestes as mesmas coisas da parte dos vossos patrícios, como eles sofreram dos judeus. É muito interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo os encoraja, dizendo que o sofrimento deles não era uma experiência isolada, não era uma experiência só deles. Outros já tinham sofrido antes deles. Porque também padecestes, sofrestes as mesmas coisas da parte dos vossos patrícios, como eles sofreram dos judeus. É uma palavra que Paulo dá de encorajamento. A experiência deles não fora isolada, outros já tinham sofrido. Paulo diz que, assim como os cristãos na Judéia estavam sendo perseguidos, assim também agora estavam os tessalonicenses sendo perseguidos e sofreram as mesmas coisas pelos seus patrícios incrédulos. Qual é a lição disso tudo, meus irmãos? É que a prova do crente, se ele é crente de verdade, se ele é crente genuíno, é a disposição de passar por aflições e perseguições por amor a Cristo Jesus. Esta é a prova do crente de verdade. É a disposição de passar por aflições e perseguições em Cristo Jesus. É claro, meus irmãos, não é uma disposição que vem de nós apenas. Nós precisamos do Senhor. Como que, a grosso modo, meus irmãos, em sã consciência, alguém se dispõe, alguém deseja passar por aflição? Ninguém. Mas é interessante, meus irmãos, que disposição na Bíblia tem a ver não com sentimento, e sim com atitude. Não é sentimento, não é uma coisa assim, hoje eu estou sentindo, amanhã eu não estou sentindo, hoje eu estou com vontade, amanhã eu não estou, não. Sentimento, ou seja, disposição na Bíblia não é o sentimento, é a atitude, é obediência. E isso, quem nos dá essa graça de passar por isso, de nos empurrar, é o Senhor Deus. Mas é uma prova
evidente se o crente é de verdade, se ele é genuíno, é a disposição por passar por aflições. E Paulo prossegue fazendo menção específica da perseguição efetuada pelos judeus na Judéia. Ele prossegue fazendo essa menção específica. Veja aí os versos 15 e 16. Os quais, se referindo a eles, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Meus irmãos, isso é muito forte. Os versos 15 e 16 são versículos bem fortes, os quais, referindo-se a eles, Paulo mencionando especificamente a perseguição efetuada pelos judeus na Judéia, não somente mataram o Senhor, os profetas, também nos perseguiram, não agradam a Deus, são adversários, a ponto de impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Nós, como povo de Deus hoje, meus irmãos, somos o novo Israel. O novo Israel. Não do ponto de vista étnico, não como nação, mas espiritualmente. Espiritualmente, o povo de Deus é o povo do Senhor, é o novo Israel. Mas eu creio, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, lá em Romanos, que Deus tem um propósito especial em salvar os seus eleitos, ou seja, os judeus como nação, os seus remanescentes. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio, à luz desta palavra, que Deus tem um propósito maravilhoso, especial, de, antes da sua volta, da volta de Cristo, Ele salvar os seus eleitos, os judeus como nação. No tocante aos sofrimentos e perseguições, eles fazem parte da vida cristã, meus irmãos. Fazem parte. As perseguições por parte de quem quer que seja, elas sempre têm a mesma raiz. Note isso. Elas sempre têm a mesma essência, não é verdade? No fundo, é aquela velha guerra do diabo contra Cristo e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Com relação aos sofrimentos, ela sempre tem a mesma raiz. Aqueles que são contrários e hostis a Cristo e a sua palavra estarão sempre em oposição a Cristo, a palavra de Deus e ao povo de Deus. Aqueles que não agradam a Deus, como você pode observar aí no verso 15, não somente são dominados pelo ódio contra você, contra o crente, mas eles tentam impedir, irmãos, isso que é mais grave, eles tentam impedir o avanço da pregação do Evangelho. E a triste notícia é exatamente esse finalzinho do verso 16. A ira de Deus atinge o seu ponto máximo, o seu clímax. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. E partindo para o final, meus irmãos, os versos 17 a 20 fecham de maneira majestosa. É muito interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo volta ao tema do relacionamento entre os missionários, entre eles, e os crentes tessalonicenses. E estes versos mostram um amor tão intenso, presta atenção, um amor muito intenso, quem sabe, meus irmãos, regado a lágrimas. Nós não sabemos, mas eu fico imaginando. Por isso, por essas palavras,
um amor tão intenso, quem sabe regado às lágrimas e muita saudade, muita. Numa leitura rápida, nós não vamos perceber isso, mas note aí nos versos 17 e 18, Paulo diz que eles estavam separados deles por breve tempo, longe dos olhos, mas perto do coração. Longe dos olhos, mais perto do coração. Paulo, Silas e Timóteo foram impedidos de continuarem a evangelização em Tessalônica. Então isso é muito importante. Paulo diz que eles estavam separados. Numa outra versão, a nossa versão está: ora, nós, irmãos, orfanados. Atualizado está orfanados. Numa outra versão muito boa também, diz que eles estavam separados deles por breve tempo. Eles foram orfanados dos seus irmãos tessalonicenses. Vamos ler o versículo 17 e 18. E nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou. O que temos aqui, meus irmãos? Em outra versão, diz assim: e nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mais perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. E eu quero destacar a palavra orfanados. O que essa palavra significa? A metáfora orfanados se origina de órfãos. É como filhos privados dos seus pais ou os pais privados dos filhos. Orfanato significa isso. Órfãos, ou filhos privados dos pais ou os pais privados dos filhos. É como se Paulo dissesse assim: nós, irmãos, estamos órfãos de vocês por breve tempo. Não apenas fomos separados, aí que vem a profundidade da palavra, mas fomos arrancados daqueles a quem amávamos. Meus irmãos, Paulo, Silas e Timóteo, eles não somente foram orfanados, eles não somente foram separados, eles foram arrancados daqueles a quem eles amavam. Eles não saíram apenas, saíram com eles. Como eu falei, numa leitura rápida, nós não percebemos. Por essa razão, eles, ou seja, por terem sido orfanados, arrancados, os missionários estavam ansiosos em vê-los, que é o verso 18. Eles apenas não saíram por sair. Não, meus irmãos. Eles foram tirados, arrancados, saíram com eles. E por causa disso, os missionários estavam ansiosos em vê-los. Veja no verso 18: por isso quisemos ir até vocês, até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Esse desejo aqui, meus irmãos, denota mais do que um desejo. Ele denota um desejo intenso. É um desejo intenso. A ideia por trás é que por várias vezes
eles fizeram tentativas frustradas. Os estudiosos dizem isso. Essa é a ideia. Que por várias vezes eles fizeram tentativas frustradas e não conseguiram. E por razões, meus irmãos, desconhecidas, e aí vem um ponto importante. Por razões desconhecidas, Satanás os barrou o caminho. Com relação às ciladas de Satanás, meus irmãos, os desígnios de Satanás, temos apenas essa informação aqui. Apenas isso. Eles desejavam ir intensamente, vê-los, mas Satanás os barrou o caminho. Temos essa informação, mas ela nos é suficiente. O que aprendemos, meus irmãos, é aquilo que até nós vimos lá em Efésios. Satanás exerce uma poderosa influência sobre aqueles que se esforçam para promover o reino de Deus. A frase ela não tem tantas explicações, mas o que tem já nos é suficiente para nos informar e dizer que Satanás exerce uma poderosa influência sobre aquelas pessoas, sobre nós, o crente que deseja promover o reino de Deus. E Paulo e seus companheiros tinham realmente, meus irmãos, esse amor intenso pelos Tessalonicenses, que ele fecha de forma gloriosa. Note aí os versos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Quem é? E aí vem a resposta: não sois vós? E aí o verso 20 fecha: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa esperança. Veja que amor intenso. Paulo, Silas e Timóteo expressam aqui, nós observamos, meus irmãos, muita alegria e muita satisfação pelo resultado que o trabalho produziu na vida dos Tessalonicenses, por vidas serem transformadas. E como é lindo, meus irmãos, é isso. Obviamente, meus irmãos, Paulo, quando a gente vê aí no verso 20, Paulo não está trazendo para si a glória, nada disso, mas é uma alegria indizível, superlativa, gloriosa, uma alegria e uma satisfação de Paulo, do amor de Paulo por esses irmãos. E no final fala: vocês indubitavelmente são a nossa razão para nos gloriarmos no Senhor e a nossa alegria. Essa é a ideia aqui do verso 20. Vocês sois realmente, indubitavelmente, a nossa razão para nos gloriarmos no Senhor e a nossa alegria. É isso quando vemos pessoas sendo transformadas, modificadas pelo poder do Evangelho. Nós ficamos felizes e alegres, glorificando a Deus por estas coisas. Assim, meus irmãos, encerrando, assim como a palavra de Deus operou eficazmente nos crentes tessalonicenses, ela também opera em nós, aplicando isso em nossa vida, um pouquinho do capítulo 1 e o capítulo 2, ela opera em nós, nos consagrando, continuando a levar a nossa vida num caminho de consagração, nos transformando, regenerando e produzindo mudança de vida, mudança de comportamento. Por isso que a ênfase aqui neste capítulo, em especial no verso 13, é na palavra de Deus. Uma outra aplicação, meus irmãos, é que neste momento de confinamento, de certa forma estamos orfanados uns dos outros. Pense nessa palavra, orfanados. Não no sentido dos missionários, é claro, que foram arrancados dos irmãos tessalonicenses. Não é nesse sentido, mas no sentido que estamos separados presencialmente. Sim ou não?
Eu pensei e orei a Deus, falei, Senhor, que aplicação direta para nós, meus irmãos, nos dias atuais, que estamos em casa. Estamos momentaneamente orfanados uns dos outros. Não arrancados, mas de certa forma estamos assim, separados. E qual é a lição que fica à luz disso? É que Deus, meus irmãos, vamos pedir a Deus para que gere em nós saudades uns dos outros. Saudades, meus irmãos. É isso que eu meditei e quero deixar para o teu coração. Senhor Deus, gera mais saudades, ainda que você já tenha saudades de voltar para a igreja. Sim, glória a Deus. Senhor, gera saudades de ver o meu irmão lá em Vila Paula, de em breve estarmos juntos na igreja local, nos vendo, os olhinhos uns dos outros, mas com mais alegria, indo com mais alegria e motivação, por exemplo, meus irmãos, para a escola dominical, muito mais motivação. Quem chegava atrasado não chega mais. Olha as lições que nós estamos tirando. Também, meus irmãos, irmos com mais alegria, mais motivação a cultuarmos a Deus no culto à noite, culto público. Quem ficava lá preocupado, quem sabe com reloginho, com horário, não vai ficar mais. Essa é a lição que fica, porque estamos separados, orfanados, entre aspas, uns dos outros, separados um pouquinho. Entretanto, meus irmãos, embora, entre aspas, orfanados uns dos outros, jamais, e eu repito, nunca, orfanados de Jesus Cristo. Esta palavra, meus irmãos, que vem de órfãos, ela vai diretamente para a Bíblia, lá em João capítulo 14. Não vos deixareis órfãos, o Senhor Jesus diz. Que coisa extraordinária! Imaginássemos que tivéssemos essa aplicação nos nossos dias atuais de confinamento. Estamos separados uns dos outros ainda, mas nunca, jamais, impossível, separados ou orfanados do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te aqueça com esta palavra final, com esse texto, dia a dia, e aplique no teu coração, em nome de Jesus. Até a próxima videoaula. Continuemos firmes, sem titubear, para aprendermos a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.